Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Fala ao coração de Jerusalém e clama-lhe que já cumpriu o seu tempo, que o seu crime está perdoado, que já recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz que clama: no deserto preparai o caminho do Senhor, no ermo aplanai uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e outeiro rebaixados. Os lugares tortuosos se endireitarão e os caminhos escabrosos se aplanarão, e verá toda a carne a salvação do nosso Deus. E clama uma voz, clama, e eu perguntei, que hei de clamar? Que tudo é carnal, clama que o Senhor é aquele que diz. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplainai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e outeiro rebaixados, os lugares tortuosos se endireitarão e os caminhos escabrosos se aplainarão. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Senta-te à sombra, ó pastora de apacentar a filha de Sião, sobre os muitos rochedos da planície. Como o rebanho que é tocado no meio dos seus pastores, assim os filhos de Jerusalém estão diante dos seus adversários. Presa está a tua palavra, e se finda eu não posso fazer mais nada. Quem mediu as águas na concha da sua mão, quem mediu os céus com o palmo e os seus tratos com a medida, e quem pesou o pó da terra em balança e as colinas com pratos. Quem dirigiu o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são para ele como a gota que se escoa, como um tição que se move na palha. O Líbano não impõe, nem as suas árvores são fiéis, nem os seus bois trazem consigo o seu socorro. Quem confia no seu próprio coração é louco, na multidão dos seus pensamentos prospera o que é vil. Cai a ti a tua pobreza, e a tua pobreza andará contigo. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Não te preocupes com isso, porque eu sou o Senhor que te fortaleço, que te ajudo, que te sustento com a destra da minha justiça. Eis que os que se enfureciam contra ti hão de se envergonhar e serão enlaçados. Os que contendem contra ti perecerão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque é farto em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não retornam sem regarem a terra, e sem fazerem-na produzir e brotar, e darem semente ao semeador e pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Antes de eu formá-lo no ventre lhe dei ouvidos, e antes que saísse da madre o santifiquei, e pus sobre ele por profeta as nações. E eu disse: desgostoso estou de mim mesmo, de tanto gemer dentro de mim. Não direi mais palavra nenhuma, nem falarei mais em mim. Mas veio a mim a mão do Senhor e me tocou, e disse-me o Senhor: eis que isto tocou os teus lábios, os teus pecados estão perdoados. Disse eu ouvi o Senhor dizendo: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, e vede e não percebas. Faze o coração deste povo ficar grosso, e faz os seus ouvidos pesados, e fecha os seus olhos. Para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem compreenda com o coração, e se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu-me: até que as cidades fiquem desertas, e sem moradores, e as casas sem homens, e a terra seja assolada. E o Senhor afaste o homem, e esteja grande o abandono no meio da terra. Mas ainda houver ali 1/10, ele o consumirei. Eis que a boca do Senhor o disse.